Olá, meu nome é Joás e juntamente com o meu grupo vamos apresentar a você a auditoria de um prédio administrativo de um banco. A nossa auditoria foi feita em um dos prédios administrativos de uma instituição financeira muito grande, a quarta maior do Brasil e a maior da zona do euro. Ela tem sede na Espanha, está presente em toda a Europa, nas Américas, quase que no mundo todo. E aqui na América Latina, ela é o principal conglomerado financeiro. Ela está presente massivamente aqui no Brasil, no México, na Argentina e no Chile. E aqui no Brasil é importante salientar que o grupo ele conta com cerca de 50 mil funcionários. Como vamos falar só de um prédio administrativo, já que tem três, os três mais importantes, uma sede na Vila Olímpia, um prédio em Santo Amaro e um outro com foco em tecnologia em Interlagos. O que vamos falar hoje fica localizado em Santo Amaro e tem cerca de 5 mil funcionários lá. Oi, meu nome é Emerson e eu vou começar falando sobre os detectores. Durante a avaliação foi possível perceber que não existem dispositivos de controle de temperatura no ambiente, fazendo necessário a ação humana para poder reportar algum possível problema. Já sobre o sistema de alarme, sendo a seção com a maior pontuação, a instalação se mostrou muito eficaz e muito bem planejada. Já os extintores, pensando em controlar os incêndios, eles estão dispostos de uma forma boa. Além de possuir as ferramentas necessárias, as instalações também contam com uma boa organização, visando garantir a segurança e otimizar o controle em caso de incêndio. E até um ponto legal para trazer que regularmente são efetuados os procedimentos de treinamento, com os brigadistas e tudo mais. Só em 2022 foram realizados 3 testes de incêndio e um deles teve até uma simulação de evacuação. Falando agora sobre elétrica e servidor, as instalações elétricas e a sala do computador e servidor, foi possível perceber que as aplicações core, os servidores core, no âmbito físico, eles estão devidamente provisionados em lugares estratégicos e seguros. Porém, nas áreas onde a operação acontece, por vezes as pessoas precisam de servidores para rodar as suas rotinas e scripts. No geral, ferramentas que são feitas ali e, enfim, precisam ficar disponíveis aí. E aí, com isso, a pontuação deu uma baixada um pouco por conta de possibilitar que aconteçam avarias, além de não estarem seguindo totalmente os protocolos. Próximo tópico, falando um pouco sobre o fator humano, nós notamos um ponto de atenção sobre a distribuição de conhecimento na operação, pela falta de documentação e tal, enfim, compartilhamento mesmo. Que em alguns casos as pessoas elas detêm o conhecimento necessário para uma determinada tarefa e acabam sendo gargalo em algumas situações. Também foi possível perceber uma má prática na alocação de tarefas para novas pessoas, onde, em alguns casos, por conta do perfil da pessoa, enfim, a gestão avalia que essas pessoas devam receber tarefas com uma importância elevada. Dentro do quesito segurança ambiental e contingência, nós não notamos nenhum ponto de atenção. Já o controle de acesso físico, nós percebemos que os acessos dos espaços físicos específicos não foram planejados de uma forma muito efetiva, possibilitando manobras de engenharia social e até mesmo furto nas quais pessoas conseguiriam acessos a salas que não deveriam. O próximo ponto, backup. Os backups para a aplicação Core, na mesma linha da elétrica e servidor, eles são feitos de forma frequente, então o que é Core do banco está bem resguardado. Porém, os servidores locais, aqueles que são utilizados na operação, eles acabam vulneráveis a perdas, a menos que as pessoas responsáveis pelas ferramentas que configurem os backups corretamente. E assim é um ponto de atenção, pensando que essas ferramentas, scripts, eles fazem parte sim da operação do banco. Já o plano de segurança, sem muitos pontos de atenção. O plano de segurança ele teve uma das melhores performances durante a auditoria. Sobre o plano de contingência também sem pontos de atenção, a estrutura para contingência está toda estruturada de uma forma ok. Oi, meu nome é Gabriel e eu vou começar falando sobre a parte de microinformática. Como dito no slide, não há programas alternativos que os funcionários possam usar. Assim sendo, todos precisam de um pedido prévio para então liberar o uso. Outro problema que temos é que não existe uma rotina para a exclusão de ferramentas antigas que não possuem mais uso. Tudo depende da boa vontade de alguém ir lá e fazer. Indo para a parte de rede de computadores. Os problemas encontrados foram referentes à parte elétrica. Nela, há 2 problemas. O primeiro seria que não tem periodicidade de testes da rede
e o segundo é que não há tomadas o suficiente para que todas as máquinas funcionem numa eventual queda de energia pelo gerador. Fora a parte elétrica, o sistema que detecta vírus e outros programas maliciosos possui algumas vulnerabilidades que já foram notadas pelos funcionários. Agora, sobre recursos operacionais. Foi a maior nota dos três, porém há um problema referente ao acompanhamento. Nem sempre o funcionário que conhece a ferramenta está presente caso haja necessidade. Agora eu vou falar sobre a parte de classificação. Como mostrado no slide, tanto a classificação quanto as senhas possuem um nível bom e eficiente, porém há espaços para melhorar. A primeira coisa que pode ser dita é que os tipos de classificação são limitados e nem sempre conseguem atender da melhor forma. Outro problema é que só é possível usar ela em um meio, e quando os funcionários tentam se comunicar por outros meios, não é possível classificar o conteúdo das mensagens. Sobre o teleprocessamento, não há muito a ser dito. Ele possui um helpdesk ótimo, mas em relação ao resto há espaços para melhoria. Em relação à manutenção de sistemas, não há nada a ser dito. Sobre o ambiente web, temos problemas em relação aos serviços, que não são bem distribuídos entre os servidores, gerando algumas dúvidas para os funcionários de onde os encontrar. Outro problema é que alguns analistas têm muito conhecimento sobre algum serviço em específico, e esse conhecimento não é passado, gerando uma dependência deste analista. Conforme apresentado no slide sobre esses assuntos, o problema está na carência de manuais para os funcionários novos, já que não existem manuais prontos e nem o responsável para auxiliar. Muitos dos manuais criados, manuais seriam os POPs, são feitos por funcionários de forma livre. Outro problema é que foi constatado que não possui uma fiscalização e nem uma política muito rigorosa para o acesso às máquinas que possuem algum conteúdo restrito. O nosso projeto ocorreu muito bem, de acordo com o planejamento mesmo, de uma semana que a gente levou para elaborar a quantidade de perguntas necessárias que precisavam ser feitas, toda essa análise de quais se enquadrariam ou não. Fizemos as perguntas num decorrer de 5 semanas, então a gente fazia essas perguntas, trazia alguns vídeos, algumas fotos para embasar melhor, né, o que estava sendo abordado, e na semana final a gente elaborou também a apresentação. No contexto geral, por se tratar de um banco muito grande, importante e presente não só aqui no Brasil, mas como no mundo, há uma preocupação realmente muito grande em fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. Mas assim, ainda é uma empresa, ela é coordenada por pessoas, por seres humanos, e aqui no Brasil por brasileiros, então a cultura brasileira, mesmo não sendo um banco brasileiro, as empresas aqui, situadas aqui, são dirigidas por diretores brasileiros, então tem essa cultura, a nossa cultura aqui presente. Então ela ainda é passível de melhorias, ainda tem um ou outro errinho ali que acontece, por mais que tenha uma preocupação muito grande em fazer o que é certo, em fazer o correto, mas ainda assim, né, suscetível a erros. É importante observar também que essa auditoria foi feita em um setor, ou seja, uma área, dentro desse prédio administrativo. Então, algumas questões não se tratam de todo o prédio administrativo, mas com maior foco nessa área que foi pesquisado. Para enriquecer também o conteúdo da pesquisa, a gente coletou fotos e vídeos para tentar elucidar melhor o comportamento, a estrutura e tudo que foi observado. Desde já queremos agradecer a você por ter dedicado uma parte do seu precioso tempo para assistir a nossa auditoria feita. Muitíssimo obrigado.